Obrigado, Gabi. Bom dia a todos, pessoal. E hoje a gente vai falar desse tema importante, né? Cada vez mais forte aí no mercado, os robôs, né? Os robôs, principalmente o robô em método colaborativo. Então, hoje a gente vai tocar um pouquinho desse assunto, vamos explicar como que vai funcionar a segurança desse tipo de equipamento. Ok, pessoal? Então vamos lá. Antes da gente iniciar, falar um pouquinho da Pius aí para você, né? A Pius ela é uma empresa que ela foi fundada em 1948. Logo na sua fundação, né, apesar de ela ter um viés de vidraçaria, ela trabalhava fazendo os vidros que compunham, né, as bolhas, aquelas bolinhas de relés, né, de contatos ali onde tinha uma atmosfera controlada. Então, desde o começo foi o relé e isso foi crescendo, né, e virou depois, né, mais nos anos 60 aí, a empresa de eletrônica que é hoje, né? Ela tem sede em Ostenfeld, na Alemanha, uma cidade próxima a Stuttgart, e tem mais de 42 subsidiárias e parceiros aí, né? Efetivos, subsidiárias mesmo, quer dizer, filiais Pius, temos 42. E muitos parceiros ao longo aí do mundo, né? Locais onde a automação aí tem crescendo. Tá? Ela conta com mais de 2.500 funcionários, né, e fatura por volta de 320 milhões de euros aí, sendo que todo ano 20% desse faturamento é dedicado exclusivamente à pesquisa e desenvolvimento. Então, é uma empresa que trabalha muito forte em inovação em equipamentos aí de ponta, né, voltados para a segurança. Tá? 74% de nossa produção é para exportação, né? Vai para as filiais, para as subsidiárias, a qual é distribuído no mundo inteiro. Tá? Bom, essa daqui é uma foto da empresa, uma vista aérea que a gente tem da nossa sede lá em Austin Fielder, né? É uma empresa totalmente familiar, né? O nome Pius é o nome da família, tá? E ela é uma empresa totalmente independente, né? Por isso consegue tomar decisões rápidas, é, não é afetada assim fortemente assim com questões de mercado, e então dessa forma a gente consegue ter sucesso aí ao longo prazo, né, garantindo investimentos, garantindo aí essa inovação aí da empresa, ok? Então isso é um fato importante que a gente destaca dentro da nossa organização, ok? Bom, pessoal, a Pius é uma empresa focada em segurança. Nossa principal competência é equipamentos de segurança de máquina e tudo que está atrelado, né, em termos de segurança desses equipamentos. Então, a nossa meta é fazer proteção mundial, ou seja, garantir a segurança em todos os lugares do mundo, né? Fala que nossos funcionários são embaixadores da segurança. E a gente ativamente participa dos diversos órgãos normativos que existem ao redor do mundo, em cada país, os órgãos internacionais, como a ISO, IEC, para estar sempre à frente, para poder, né, entender o que está acontecendo e poder trazer inovações para você, conhecimento, boas práticas, né, que são necessários para essa cultura de segurança. Tá? Bom, a Pius do Brasil, ela é uma filial, ela foi fundada em 1998, hoje ela está com sede em Indaiatuba, e a gente também tem alguns parceiros aqui em São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, atuando aí a nível Brasil, né? Nossa missão da Pius é automatizar, uma empresa de automação, mas sempre com segurança. A Pius não entende que automação pode ser feita sem segurança. Então, nosso lema é We Automate Safely, ou seja, não existe automação sem falar em segurança, ok? Então, pessoal, vamos iniciar aí, mas antes, né, um momento aí de safety share, de cultura aí, para a gente não se esquecer, né, do momento que a gente está vivendo. Então, hoje, essa questão online está cada vez mais forte, permite a gente ter, né, uma interação aqui com vocês hoje, com diversas pessoas, sem perigo nenhum. Mas a gente não pode, né, baixar a guarda, esquecer. Então, vamos lembrar aí as medidas de prevenção do Covid, que isso ajuda a gente a avançar aí nesse cenário atual, ok? Então, só um lembretezinho, algumas medidas importantes aí que a gente precisa levar. Ok, pessoal,
Então vamos lá. Vamos entrar agora no nosso tema aqui, falar um pouquinho de robô, ok? Então, primeira coisa que a gente precisa responder: o que é um robô? Então, vamos pegar algumas definições aí. Então, uma definição de dicionário, né? Uma máquina capaz de realizar uma série de ações complexas automaticamente, especialmente uma programada por um computador. É uma definição bem simples, né? Então, é uma máquina, é um equipamento aí capaz de realizar movimentos. Então, esse é o principal ponto. Uma outra definição muito interessante também, da própria norma americana ANSI R15, né, 06, que ela fala um manipulador de múltiplos propósitos, programável e reprogramável, em 3 ou mais eixos, que pode ser fixo ou móvel para uso em aplicações de automação industrial. Então, pessoal, a gente está vendo aí que quando a gente fala de robô, a gente fala de equipamentos de eixos, né? Ele até fala manipulador de múltiplos propósitos, eixos aí de movimentação, né? Então, isso daí é o conceito básico de robô, quando você tem, né, controles de movimentos aí por eixos. Então, esse é o ponto mais importante aí do nosso estudo aqui, ok? Então, vamos lá, né? Vamos entender um pouquinho de segurança de robô. Bom, então, pessoal, robôs são usados para quê? Principalmente para fazer um trabalho onde o humano, né, não seria tão eficiente. Não tem sentido eu pôr um robô para ser mais ineficiente comparado a uma pessoa. Então, normalmente, onde o humano não é eficiente, o robô, né, pode trazer essa eficiência de produção. Então, trazer mais produtividade. Isso é uma grande vantagem que a gente tem em um robô. Mas também tem um aspecto muito importante nesse ponto, que é o quê? Aqueles locais onde o humano estaria fazendo um trabalho insalubre, ou seja, estaria fazendo um trabalho que não seria adequado para ele. Então, por mais que o humano seja eficiente, ele estaria sofrendo consequências futuras, né? Então, aqui, por exemplo, uma área de solda, como na foto aí, tem, tem radiação ultravioleta, tem projeção de cavacos incandescente, tem fumaça tóxica, ou seja, é um local totalmente salubre para uma pessoa ficar trabalhando, né? Trabalhar como soldador não é uma função aí muito saudável. Então, né, entre outras, então, em áreas perigosas, áreas que não seriam adequadas para as pessoas, o robô também tem um papel importante aí, né, de a gente preservar vidas, de nós, a gente poder, né, não causar doenças de trabalho aí para essas pessoas. Então, ele também tem essa característica, né? Agora, um, quando a gente coloca um robô trabalhando, né, fazendo uma tarefa, desempenhando uma tarefa dentro de uma área de produção, a gente tem que entender que eles são muito perigosos. Então, todo robô, ele tem movimento e muitas vezes rápidos, né? Então, ele repentinamente começa a se mexer. Aí, ele trabalha de forma automática, né? Não tem ninguém manipulando ele. Ele tem poder de se movimentar para qualquer lado, qualquer momento, conforme sua programação. E isso o torna muito perigoso. Então, a gente sabe que o robô pode causar esmagamento, pode causar perfurações, aprisionamento, né? Impactos, e isso pode até levar à morte, dependendo do tamanho do robô, isso pode ser muito perigoso, ok? Então, a gente tem que entender aí que robô sempre vai ser um perigo, ok, pessoal? Então, né, não tem como a gente fugir dessa condição de perigo de um robô, ok? Bom, vamos lá. Os robôs são frequentemente fornecidos somente o braço, né? Somente a estrutura. E isso não traz segurança. Não tem como ser seguro. Como ele vai se tornar seguro? A aplicação. Então, pessoal, aqui a gente já estabelece um ponto importante em qualquer aplicação de robô. Robô nunca é seguro. Ponto. A gente vai tornar ele, né, o integrador, a pessoa que vai pegar esse robô e vai colocar ele numa tarefa,
uma máquina, né, integrar ele, e é essa integração que precisa implantar a segurança. É nesse momento que eu vou construir a segurança do equipamento, ok? Então, trabalhador frequentemente acessam as áreas e aí vai ter essa interação com o robô. Então, é nessa interação que a gente vai ter que colocar as devidas seguranças. Então, a gente sabe que uma pessoa vai fazer trabalhos de manutenção nesse robô, vai ter que fazer programação, né, como é o caso da foto, e a moça está lá vendo a próxima do robô para poder, né, posicionar a ferramenta ou a manipulação do robô no ponto certo, né, depois o robô repetir isso. Então, são atividades que acontecem muito próximas da movimentação do robô. E aí, né, medidas têm que ser tomadas cada vez mais efetivas. Vamos entender como que começa a segurança de robô. Então, nos conceitos básicos, né, em termos de tecnologia, o primeiro ponto era o fechamento. Então, como a gente pode ver nesse exemplo aqui, nós temos uma máquina, né, com o robô que alimenta essa máquina. Então, é aquele conceito onde você coloca o robô segurando a peça para poder introduzir na máquina, né, o que dá efetividade em produção às vezes e também pode trazer segurança, já que eu tiro a pessoa que está, né, em frente da máquina, está exposta àquele perigo. Só que o robô aí se torna um perigo. Então, a tecnologia para evitar, né, perigos aí de movimentação do robô contra as pessoas é fechar o robô dentro de uma célula. Então, o fechamento total é, vamos dizer assim, a medida mais convencional aplicada para robô. Se o robô está lá dentro, né, controlado, ninguém entra, não há por que se preocupar com acidentes, ok? Então, existe todo um controle de fechamento da célula. Mas isso nem sempre foi eficiente. Então, precisou, né, de trocas ali, de momentos em que peças precisam entrar, produtos acabados precisam sair. Então, a célula toda fechada nem sempre é ideal para o trabalho, para as atividades. Então, vem os conceitos aí mais modernos de gradeamento de luz, ou seja, as cortinas de luz, né, sistemas com portas. Então, como na fotinho, na segunda foto que a gente tem, né, transportador de entrada, transportador de saída. Dessa forma, eu consigo ter uma interação entre o que, né, entre as peças que saem, robô, pessoas, mas ainda assim uma separação. O robô está dentro da célula, as pessoas estão fora da célula, né? E o mais moderno são os sistemas que não têm grade. Então você coloca o robô para trabalhar e aí você usa de sistemas como câmeras, scanners, que você começa a monitorar a área. Então, em vez de colocar uma separação, a gente começa a ter monitoramento. E aí, vem trabalhando, né, as questões aí de velocidade do robô para poder parar ele quando uma pessoa chega perto, ok? Então, esse é, vamos dizer assim, os conceitos mais básicos aí de aplicação de segurança, ok? Então, iniciamos lá atrás, né, o zero acesso, ou seja, é totalmente fechado, até sistemas totalmente sem proteção nenhuma em termos de proteção físicas, ok, pessoal? Lógico que tem proteção, né? Só que baseada em sensor, baseada em sistemas ópticos. Então, visualmente a gente não tem nenhuma proteção, mas os sensores mantêm a área fechada, entre aspas, né? Então, esse é o conceito que a gente tem de segurança em robô, de células robotizadas, né? Então, para a gente entender aí como aplicar toda essa segurança, vamos falar um pouquinho dos tipos de robô, pessoal. Então, olha lá, esse daqui é o chamado robô articulado. Por quê? Porque ele é um robô com braços, né, vamos dizer assim, e rótulas. E aí ele consegue articular, consegue fazer movimentos aí de rotação, né, que cria, né, como fosse um braço humano, ele cria um movimento. Então ele é um robô bem articulado, bem flexível para o mercado, ok? Mas
apesar de ser um dos mais comuns, que a gente mais vê na indústria de forma geral, é um robô que tem também muito perigo. Eles normalmente são muito grandes, né? Então, a gente vai ver como tratar isso daí. Agora, existem também outros tipos de robô no mercado que desempenham funções importantes. Por exemplo, esse aqui é o robô Scara. O robô Scara, ele é bastante utilizado para manipulação de pequenos objetos, né? Por exemplo, indústria eletrônica usa bastante, né? Indústria alimentícia pode também ser utilizado. Então, ele é um robô que é extremamente rápido, né? Mas ele tem limitações em relação a vários movimentos, né? Então, operações pick and place ele é bastante utilizado. Esse daqui já é o robô Delta ou o robô Hexapod. Então ele é um robô aí de 6 eixos que ele consegue uma flexibilidade muito grande e com altíssima velocidade, né, comparado com os robôs articulados, principalmente para pick and place. Então ele também tem uma flexibilidade, uma velocidade muito grande, bastante utilizado, né? Outro mais simples, com eixos, né, normalmente só 3 eixos, é um robô mais simples, são os robôs cartesianos, bastante utilizados aí em processos de paletização, onde você só precisa, né, colocando caixas em alturas diferentes, então 3 eixos é suficiente para fazer essa movimentação. Então, ele é bastante utilizado nesse processo, tá? Um outro processo também, um outro tipo de robô, esse robô polar, ele é bem parecido com o robô articulado, só que ele tem bem menos motores, né? Você compara que aqui, né, tem 6 motores, normalmente, esse tipo de robô, né? Já um robô polar, ele tem bem menos motores, né? Tem motor na base, tem motor aqui, o resto você vê é uma transmissão mecânica. Então, ele é um robô bem mais barato e faz alguns movimentos similares ao robô articulado. Existem também os robôs cilíndricos, né, para movimentação e vertical principalmente, né, onde você tem pegar peças, empilhar, ele também tem uma vantagem muito grande por ser mais econômico, por ser mais simples, né, em termos de construção. Ok, pessoal? Então aí são uns tipos básicos que a gente encontra no mercado de robôs, ok? Então esses são o que a gente caracteriza como tipos de robô, né? Mas aí vem uma pergunta, tá? E a segurança de cada um deles? Qual deles é seguro? Né? E o tal do robô colaborativo, gente? Não está ali por quê na lista? Né? Então, primeira coisa, por que não está na lista, pessoal? Porque robô colaborativo não é um tipo de robô. Robô colaborativo é um método de utilizar robô. Então, a gente vai ver como isso vai funcionar. E vamos entender a segurança. Então, para isso, pessoal, trouxe um videozinho aqui, né, de internet, bem conhecido aí, que mostra um pouquinho dessa questão de segurança. Então, vamos lá, né? Entender aí esse videozinho, né? Lá. Meio... Então, aquele robô lá não deu muito certo, né? Se a ideia era fazer, né, alimentar a criança, ajudar, né? Ele não foi muito efetivo. Então, pessoal, mas cuidado, não. O robô pode ter vida própria, né? Ele pode querer fazer as coisas, olha lá. Né? Então, cada vez mais a inteligência está, né, aumentando nesses equipamentos e isso começa a trazer condições que são, né, inerentes quase que ao ser humano, como esse caso aí, tá vendo? Ele brinca, ele joga, ele tem vontade, né? Então isso começa a criar pontos aí, problemas aí para a operação, né, do robô. Ok, opa, uma parada aqui. Tá? Então, essas inteligências artificiais hoje cada vez mais modernas, né? Então, uma grande interação aí com pessoas. Né? Você vê, total autonomia de fazer as coisas. Mas isso depende de programa, pessoal. E
né? Programas podem falhar. Então, ó, né? Aí, não depender do robô, né? Olha lá, as coisas começam a não dar certo, né? Então, olha esse robô aí, ele está tentando abrir a válvula. Ele só está posicionado no lugar errado, né? Ele só errou a posição. Então, assim, é um errinho simples, né, de posição. O ambiente também, né, pode levar o robô a errar. Então, né? Daí, ó, daí um robô caseirinho, né? O cara tá tentando fazer uma coisa, de repente entra num looping maluco aí e não dá certo, né? Esse também, né? Um robô para alimentar uma pessoa deficiente, ó. De repente, né? Dá uma maluquice. Bom, e aí, ó, altíssima, né, precisão, né? Então, um robô industrial aí de altos, tá vendo? Uma programaçãozinha errada, um errinho qualquer levou aí, né, a quebrar os equipamentos. Ó. Tá vendo? Esse também, né? Tá vendo? Não era bem isso, né, que a gente queria fazer. Então, tem que tomar um pouco cuidado. Tudo depende ainda do ser humano que vai montar isso daí. Então, ó, o robô tem essas características, né? Robô jogando bola. Então tá aí, né? Tá ali, né? Então consegue, mas eles não vão ter a percepção, não vão ter as características que a gente tem humana, né? Então, ainda é uma máquina, pessoal. É isso que a gente precisa entender. Isso ainda é uma máquina. Mas olhando esse videozinho, fala, mas isso daí é tudo robótica amador, né? Na indústria não acontece isso, né, pessoal? A gente tem robôs aí de alto desempenho, né? Com precisão, com controles adequados. Então eu trouxe esse videozinho aqui, ó, para vocês verem uma célula robotizada, né? Tem um robô aqui dentro, ó. Repara, tem uma pessoa aqui, né, na mesa de controle, bem nessa posição aqui. Olhem bem aqui para essa posição. Vou soltar o vídeo aí para vocês dar uma olhada. Então, o rapaz está lá, né? Já fez a programação, saiu. A célula está parada por enquanto, deve estar faltando matéria-prima, algum start para ele começar. E de repente, olha lá, começou. Tá vendo? Então, pessoal, olha o estrago e olha o tamanho desse robô. Né? Vamos dizer assim, o cara deu muita sorte. Né? O cara que estava ali, ele, né, minutos atrás, ele podia ter sido atingido. E a grade virou papel para esse robô, né? Do jeito que ele veio, a grade não segurou, não aguenta, né? Ou seja, a grade não é feita para segurar robô. A grande maioria das células que a gente vê nas fábricas. Então, daí dá para a gente ver o estrago que um robô industrial causa. E, né, tirando as brincadeiras ali dos outros, do outro vídeo, esse daqui é sério, pessoal. Isso daqui é programação, é setup, é ajuste e um simples errinho. Eu sempre falo, muita programação você põe números ali. Eu poderia ter colocado um número 100 e bater um zero a mais, virou 1000. E aí ele já vai girar mais, ele já vai movimentar mais forte, ele vai criar condições que podem levar a acidentes graves. Né? Então, tudo isso daí, ó, tem que ser considerado. Tá? Então, primeiro ponto, pessoal, robô é seguro? Não, robô não é seguro. Então, esse é fundamental, esse entendimento. Robô nunca é seguro, ok? Então, não existe robô. Ah, mas eu ouvi falar que tem uma empresa que vende um robô colaborativo seguro. Não, pessoal. Não existe esse robô colaborativo seguro. De novo, segurança não está no robô, está na aplicação. Então, quando você integrar esse robô, seja ele colaborativo, seja um robô industrial, né, de grande porte, é essa aplicação que vai torná-lo seguro. Não é o robô, né? São as aplicações. Então, né, lembra aí, né? I'll be back, né? Vou voltar. Então, robô pode ser mal, pessoal. E a grande moda momento é o tal dos robôs colaborativos, os robôs ou os cobots, né?
a linguagem que for. Então, tem dois termos para a gente definir esse modelo de aplicação. O COBOT, que é uma contração de colaboração e robô, ou o HRC, né, que é o Human Robot Collaboration, que é colaboração entre homem e robô. Okay? Então, a ideia aí é justamente o quê? Robô e pessoa dividindo o mesmo espaço de trabalho. Então, para que isso aconteça, pessoal, de novo, temos que aplicar segurança. Né? É a aplicação. Então, precisamos entender como vamos aplicar a segurança de forma que um robô possa se mexer e uma pessoa está dentro da célula, dentro da área e não se machucar. Então, esse vai ser o conceito importante aí, né? Então, para que isso seja possível, a gente vai ter que trabalhar dois tipos de medidas, as medidas passivas e ativas. Né? O que são isso, pessoal? As medidas ativas vão estar relacionadas ao movimento do robô, então, limitando força, limitando pressão, né? Aplicando funções de segurança dentro desse robô. Então, primeiro, para ser um robô colaborativo, ou aplicação colaborativa, como é o correto de a gente informar, eu preciso, primeiro, garantir que esse robô tenha funções de segurança. Então, não é o tipo de robô, por isso colaboração não é um tipo, pode ser qualquer tipo, pode ser um articulado, poderia ser um hexapod, em teoria, qualquer tipo de robô ali que eu mostrei para vocês, poderia trabalhar num método colaborativo. Porém, para que isso seja efetivo, eu preciso que esse robô tenha medidas de segurança dentro dos seus sistemas. Então, por exemplo, aqui, ó, verificação de velocidade segura. Se eu não puder monitorar de uma forma segura a velocidade de um robô, ele não pode ser aplicado em colaboração. Então, ele vai ter que ter meios internos de fazer esse controle, né? Verificação de força, limites de torque, né? No caso do robô, já que temos motores ali, temos que falar em torque. Então, tudo isso são medidas ativas, ou seja, são sistemas internos do robô que vão permitir ele trabalhar de uma forma correta, né? E segura. Tá? Além das medidas ativas, a gente também tem que ter, nesse caso, já que eu vou ter a pessoa perto, as medidas passivas. O que são as medidas passivas, pessoal? É o formato do robô. Então, como a gente pode ver aqui, ó, um formato de um robô que vai trabalhar em método colaborativo tem que ter, né, todas as superfícies arredondadas, sem pontas, sem arestas cortantes, né, de forma que ele possa, né, mesmo encostando numa pessoa, não causar um acidente, mesmo que leve, que um corte, alguma coisa, mas não é a ideia não causar acidente. Então, né, um robô que vai trabalhar no método colaborativo, ele vai ter que ter superfícies, né, bem suaves para não causar acidentes. Essas são medidas ativas. Né? Ok? Bom, então, um robô que está trabalhando no método colaborativo é seguro? Se forem aplicadas todas as medidas, sim, ele vai ter segurança, ok? Então, ele pode ser um robô sensitivo, que seria um robô que detecta, né, o contato e aí vai parar de uma forma segura, né? Ele sozinho não é seguro, ele vai ter que ter medidas a serem aplicadas, ou seja, ele tem que estar interligado em sistemas de segurança que vão ajudar em detecção, que vão ajudar em parada dos sistemas, e tudo isso vai ter, né, um controle por trás disso. Então, nunca é só o robô, é toda a integração. Né? E eu vou ter também medidas aí passivas e ativas dentro do robô. Então, primeiro ponto, o sistema de velocidade e torque dos motores do robô tem que ter sistema de segurança embutidos, senão eles não vão conseguir controlar adequadamente, né, uma aplicação colaborativa, ok? Então, esse é um ponto, né? Se a gente olhar aqui no nosso desenho, você vê que o robô de cima, impossível. Então, teoricamente, né, era possível trabalhar em colaboração com um robô articulado, mas esse da foto não dá.
ele não tem as medidas adequadas, ok? Então, é importante aí entender que se não tem as medidas, não dá, né? Ok? Então, vamos lá. Trouxe mais um vídeo aí com várias aplicações de colaboração na indústria, tá? De robôs que têm características colaborativas. Mas vamos comentar aqui quais realmente são colaborativos ou não. Então, repara aí, ó. Então, uma aplicação de adesivo no vidro, na indústria automobilística. Aí. Repara que aqui a colaboração em si não aconteceu, né? Eles não estão. O cara pôs, o robô estava parado, ele pôs o vidro e o robô passou a cola. Aqui também, você vê que existe pessoas, né, em volta, mas não está tendo uma colaboração. Aqui também, ó, a inspeção, né? Você vê, o rapaz está trabalhando lá, o robô está fazendo a inspeção dele. Não necessariamente uma colaboração ainda. Uma simples aplicação sem grades, robô aberto. Aqui você já vê, né, uma colaboração mais efetiva. Então você repara, né? O robô está colocando peça na mesma, né, no mesmo produto ali que a moça está trabalhando. Então você vê, o robô espera a vez dele, trabalham juntos, lado a lado, né? Então isso já caracteriza mais uma combinação. Então, ó, o robô errou, né? Então normal, é previsível que isso aconteça, ó. Encosta, bate. Você vê que a velocidade, tudo foi feito de forma que beneficie a aplicação. Né? Então, ó, aí um robô parafusando, ó. Então, né? Aí tem algumas características, tem que tomar um pouco de cuidado, né? Você vê, é um robô que tem câmera, que é bem autônomo, mas às vezes as garras, se a gente olhar, elas não são muito em formatos adequados. Então tem que tomar cuidado, às vezes isso não caracteriza colaboração. Tá? Então, olha lá, a própria peça que ele carrega, né, a forma como ele carrega, pode ser um perigo. Então, ó, tá vendo? Velocidade bem reduzida, para poder controlar os torques e tudo mais. Né? Você vê, de novo, uma inspeção, mas às vezes a própria ferramenta é o perigo, né? É pontiaguda, pode ser um problema. Ok? Né? Olha lá, tá vendo? Robô com câmera, robô autônomo, né? Consegue trabalhar em conjunto. Então, todas essas medidas precisam ser muito bem pensadas antes de colocar na prática, né? Porque senão o acidente pode acontecer. Tá? Independente se é um robô colaborativo ou não, né? Ele pode acontecer pela própria característica das ferramentas. Então, arranhões, né, cortes, perfurações, tudo isso precisa ser. Então, a colaboração, pessoal, não é só o robô, como a gente pode ver aí. É a junção da pessoa com o robô numa condição totalmente segura em todos os aspectos. Tá? No aspecto de trabalho, no aspecto de movimentação, de possíveis choques que vão ocorrer. Ok? Então, tá aí. Então, aí, tá vendo? Novo, uma detecção. Foi muito lenta. Essa é a característica que vai acontecer. Então, repara, apesar da existir pinças, existir condições ali de aplicação de perigo, a velocidade era muito lenta. Então, esse equilíbrio, velocidade, força, é o que vai determinar um robô que pode ser aplicado no método colaborativo ou não. Bem? Então, aí foram alguns exemplos, né, que a gente pode ver, mas vamos entender agora o que está por trás disso daí, o que é realmente colaboração, o que não é colaboração.
Então, primeiro aspecto, pessoal, se você for fazer alguma coisa colaborativa, entendam se a aplicação é colaborativa. Esse é o primeiro passo, para depois você definir as medidas, ok? Então vamos entender as legislações. Em termos de legislação, a principal norma para robô é a ISO 10218. Né? É uma norma que trata, uma norma tipo C, que trata especificamente desse equipamento, robôs. Tá? Para quem aplica robô, é a parte 2 que interessa. A parte 1, ela dá os requisitos do robô, vamos dizer, mais para o fabricante. A parte 2 é que vai trazer os requisitos de aplicação de células. Então, ela é a parte que traz, né, informação de integração. Então, tá aqui, né? Parte 2, sistemas robotizados e integração, ok? Essa é a norma internacional. Outra norma importante que hoje está bem alinhada com a norma internacional, né? No passado é um pouco diferente, mas hoje já não é mais, são as normas americanas. Então a ANSI, né, que é o Instituto Nacional aí de Normalização Americana, ele também tem essa RIA R15.06. Ela traz aí informações de segurança para aplicação de robôs, tá? Mas são bem parecidas as duas normas. Ela também tem um TR, né, que é um Technical Report, que fala aí, né, de aplicação aí de segurança, programação de múltiplos robôs. Então, é um adendo a mais aí, um reporte técnico esclarecendo quando você tem linhas com vários robôs, um trabalhando em conjunto com o outro, também tem essa aplicação, ok? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho de cada uma dessas normas, né? Então, a parte 1 da 10.218, ela vai especificar requisitos aí para projeto inerentemente seguro, para proteções, né, de engenharia e também a parte de informação, como procedimentos, EPIs necessários para esse trabalho. Então, ela vai tratar daqueles perigos mais básicos que tem em todo tipo de robô. Então, ela dá aquela visão geral, já que é uma norma tipo C, nos ajuda no trabalho de apreciação de risco. Né? E ela é aplicada basicamente para em robôs industriais. Qualquer outra aplicação que não é industrial, uso militares, espaciais, aí, né, pessoais, né, aqueles robôs aí especiais que ajudam pessoas, esse tipo de robô não é definido por essa norma. Essa norma serve somente para robôs industriais, ok? A parte 2 já fala mais da célula robotizada. Então, ela vai trazer, né, informações importantes para quem for construir um sistema robotizado. Então, vai falar dos requisitos, integração, sistemas robotizados e as células comuns aí que a gente conhece. Né? Ela inclui informações de projeto, construção, da instalação, da operação, ou seja, todo o ciclo de vida que tem uma máquina, e aí no caso nosso, uma célula robotizada. Ok? Então, ela vai incluir aí os dispositivos que compõem os sistemas, principalmente os equipamentos de segurança, já que é uma norma que trata, né, dos requisitos de segurança desse tipo de equipamento, ok? Então, esses são os principais aspectos que a gente vê nessas duas normas internacionais. Okay? Na norma americana, na ANSI, ela vai falar de uma forma geral aí de manufatura, remanufatura, reconstrução, instalação, ou seja, né, todo o ciclo aí de uma célula robótica. Então, tanto dos sistemas quanto da célula. Então, ela vai fornecer requisitos, né, para o pessoal aí associados aí com o uso de robô, e ela vai aplicar também somente a robôs industriais. Robôs que não são industriais não são aplicados esta norma. Tá? Então, só para a gente ter um aspecto, né? A importância da norma americana, ela veio primeiro. Então, ela trouxe os principais conceitos, né? Depois, em 2012, aí, né, 2011, que é o lançamento, vem a norma 10.218, ok? E aí, né, cria algumas características e aí um alinhamento depois, posterior, da 10.218 com a RIA R15. Tá? E em 2016, né, veio a necessidade do aspecto, né, do método colaborativo, pessoal. Então, quando estávamos lá no começo de 2010, por aí, né, não tinha muito, né, no começo dos anos 2000,
Robô não era uma coisa muito próspera ainda no mercado e estava começando, não existia o conceito colaborativo, ninguém pensava nisso, né? Então, estava naquele conceito de cara. Já quando veio, né, 2015 por aí, já começou a ter essa necessidade de colaboração, essa característica desse tipo de robô. Então, vem aí a ISO TS 15066. Então, a ISO TS 15066, pessoal, esse termo TS significa Technical Specification. Ela não é necessariamente uma norma. Ela é uma forma que a ISO tem de publicar uma informação que até então não tinha, uma forma mais rápida do que a revisão da norma. Porque o normal da norma ela é ser revisada a cada 10 anos, por exemplo. Né? Normalmente, a cada 5 anos, ela passa por uma revisão rápida, né? uma verificação, e uma revisão completa a cada 10 anos. Então, esse é o normal das normas. Tá? Então, como a gente pode ver aqui, a 10218, ela tem um ano, né, de publicação dela de 2011. 2011 significa que 2021 ela deve passar por, né, começar uma revisão. Não necessariamente sai publicado hoje, que depende de fila, né, e prioridades que existem. Mas a tendência é essa. Então, 2021, né, provavelmente esse ano, tem alguma ação aí com relação a essa norma. Tá? E como esperar tanto tempo para a definição do método colaborativo? Não dava para esperar tanto. Então, a ISO vem e lança esse TS. É bem provável que na revisão da norma, esse TS é incorporado. Então, provavelmente na próxima publicação da 10.18, ele incorpora esses conceitos e aí a 15.066 deixa de ser necessária, porque os conceitos, né, os requisitos de segurança já vão estar incorporados, né, dentro da norma principal aí, que é a 10.18, ok? Bom, pessoal, e no Brasil? No Brasil, a gente tem a nossa NR12, só que se a gente olhar o conteúdo dela, não existe requisito tratando de robô. Porém, né, isso já teve reclamações, o então, na época, né, Ministério do Trabalho, que agora retornou, né, publicou uma nota técnica, a nota técnica 31, né, que fala desses aspectos de robô com relação ao NR12. Né. Então, a nota técnica define que sistemas robóticos devem atender às normas ISO 12100, que é geral para aplicação, e as normas ISO 10218, já que era um conceito, né, da própria NR12 de que na falta de normas nacionais, aplicar normas internacionais. Então, as normas 10218, que é uma ISO internacional, podem ser aplicadas normalmente para atender a NR12. Mesmo nessa época aí, né, quando isso foi lançado em 2018, que ainda a NR12 tinha alguns aspectos, não citar, mas ela já tinha esse conceito de, na falta de normas nacionais, normas internacionais. Então, não existia norma, né, nesse momento aí do nosso período histórico aí, uma norma brasileira sobre robô. Então, ela sempre foi aplicada a 10.218. Né? E, considerando também os itens aí, sistemas robóticos, ela fala, né, do 12.38, uma adoção de sistema de segurança, em especial nas zonas de operação que apresentam perigo. Então, conceito básico, se o robô é uma máquina, é um perigo, tem que ter um sistema de segurança, seja ele qual for, tá? E sempre que for utilizados, né, proteções de incêndio, ou seja, grades, esse item, na época, né, que era o 1251, hoje ele mudou, né, não é mais esse item, né, ele virou 12.5.13, ele fala que sempre que você tiver uma grade, medidas adicionais precisam ser aplicadas. Então, a NR12, de uma forma geral, né, sempre citou essas aplicações sem especificar um robô, mas o conceito de proteção sempre existiu e esse que deve ser aplicado. Então, atender a legislação, né, brasileira de segurança é atender essas normas internacionais, ok? Então, vamos lá. Vamos entender aí se a aplicação é ou não colaborativa, para poder depois aplicar medidas. Então, para a gente fazer isso, pessoal, os conceitos básicos de robô é definição de espaço.
Então, a primeira coisa, a gente precisa entender o espaço do robô. E aí, um robô, ele é, né, por exemplo, esse robô articulado está na foto, ele tem movimentação 360 graus. Então, conforme o braço se move, forma essa cúpula aí, ou seja, essa é a capacidade de movimentação do robô, chamado espaço máximo. Então, o robô tem capacidade de movimentar tudo isso. Mas, em função da sua programação, eu limito isso. Então, eu começo a restringir o espaço. O espaço restrito é aquele espaço a qual o robô consegue se mexer e sistemas são aplicados para que ele não passe desse espaço. Um robô que não tem nenhum sistema de segurança embutido, o espaço máximo é igual ao restrito. Ou seja, não há espaço restrito. Ele se mexe completamente. Tá? O robô que vai ter espaço restrito é aquele que vai ter sistemas que impeçam ele, no caso aqui, por exemplo, girar para ele complementar a volta. Então, limita o espaço. Tá? E na hora de trabalhar, eu vou programar o meu robô e vou dar coordenadas para ele. Ele vai se mexer somente dentro dessas coordenadas, que é o chamado espaço de operação ou espaço de trabalho. Ok, pessoal? Então, né, a gente viu aquele videozinho foi pensado num espaço de trabalho que era dentro da célula. Só que ele saiu. Deu para ver muito bem. Então, quando a gente vê lá o robô trabalhando, né, a grade tinha que estar dentro do espaço restrito. Aquele acidente aconteceu justamente porque o projeto não foi adequado. Ou seja, né, colocar uma grade somente no espaço de operação, não no espaço previsto, no espaço restrito. O espaço restrito é a capacidade de movimentação do robô. Se o robô tem capacidade de sair, medidas precisam ser tomadas. Então, essa é a aplicação correta quando a gente fala em grade. É aplicar dentro do espaço restrito. E quando há colaboração? É aí que a gente precisa entender o que é essa tal de colaboração, pessoal. A colaboração vai ser o espaço, né, comum. É o espaço entre movimentação do robô e movimentação da pessoa. Então, aqui nesse exemplo, nós temos um robô, trabalha aqui nessa célula, né? Ele põe para-choque no carro. Aqui ele trabalha sozinho. Então, é um espaço seguro. É igual a esse, a mesma aplicação que eu mostrei aqui do interior. E dentro dessa faixa aqui zebrada, essa é a parte onde tem pessoa e tem robô. Então, é um espaço colaborativo. Então, a primeira coisa é entender o espaço colaborativo, aonde vai ter o trabalho em conjunto, pessoal, para depois entender como aplicar o sistema. Então, existem várias formas de trabalho, de compartilhamento, né? Então, existe o trabalho compartilhado, que é o quê? O operador destina-se a completar a tarefa dentro do espaço de trabalho do robô. Ou seja, a pessoa vai entrar no mesmo espaço. Porém, né, cada um faz a sua tarefa. Não é junto. Ou seja, o robô faz a tarefa dele, vem a pessoa e faz a tarefa dela com o robô parado. Portanto, esse tipo de aplicação, esse tipo de compartilhamento, não há contato físico. O robô não se movimenta enquanto tem uma pessoa. Então, apesar de ter um espaço compartilhado, não é uma colaboração efetiva entre homem e robô. Ok? Já o trabalho simultâneo, o operador vai completar a tarefa dentro do espaço de trabalho, enquanto o robô está se movimentando. Mas o humano, né, trabalha separadamente, ele trabalha do lado, cada um faz uma tarefa. Então, isso daqui é o que a gente chama de trabalho simultâneo. A pessoa está fazendo uma tarefa de um lado, né, e o robô está do outro lado fazendo uma outra tarefa, né, similar ou uma coisa. Então, né, não há um contato físico intencional. Ou seja, eles não precisam compartilhar nada, né? Não precisam colaborar. Eles trabalham independente. Mas como o robô está vivo lá, né? Está se movimentando, pode haver um contato. Não intencional, não
não é objeto do trabalho, da atividade fazer isso, ok? E existe também a forma de trabalho onde, né, a pessoa completa a tarefa, né, junto com o robô. E aí sim, esse daí é o que a gente chama de contato intencional, ou seja, os dois estão fazendo a mesma tarefa. E aí sim eu vou ter uma efetiva, né, colaboração entre os dois, ok? Então, pessoal, a ISO TS 15066 é a norma que veio mostrar a separação dos métodos. Por isso que colaboração é um método, né? No caso aqui é o quarto método. E aí cada método traz a aplicação, informação que não era clara na 10218, por isso foi complementada com a 15066, ok? Então o método 1, pessoal, é o método tradicional, é aquele método onde você chega no robô, ele para. Então normalmente por separação, né? O próprio nome do método, parada monitorada segura ou Safety Relate Monitor Stop, ok? Então, nesse método, se alguém abre a célula, se alguém chega perto, simplesmente o robô para. Então, não há possibilidade de contato, né? Não há o trabalho simultâneo. É o que a gente chama de robótica tradicional, ou seja, né? Entrou, parou. Então, esse é o método 1. Né? Esse é a primeira característica de aplicação. Então, é importante entender, né, que às vezes os métodos podem ser aplicados juntos, tá? Então, existe o método 2, que é o método de HG, né, que é o Handling Guide, ou condução manual em português. Nesse método, é bastante utilizado, por exemplo, para programação, então é um modo de utilização de um robô, ou às vezes para ajudar em questões ergonômicas. Por exemplo, né, tem uma peça muito pesada, para o operador carregar, vai ficar difícil, né? Questões ergonômicas aí não vai ser um trabalho muito efetivo. Então, qual uma medida importante? Coloca o robô para levar, mas o operador guia o robô. Então, ele é guiado, né? Mas ele faz a força e o operador mostra a posição, ok? Então, esse é o chamado condução manual aí. Então, permite aí que a pessoa, né, tenha como entrar em contato com um robô ativo, tá bom? Bom, para isso, pessoal, o que deve ser feito? Deve ser sistemas de controle. Então, eu preciso controlar potências, velocidades. Já começa a entrar num método que existia, mas não era bem esclarecido, né? Um ponto fundamental que define o método 2 é que, para isso, eu preciso ter controle do robô, ou seja, eu permito que o robô se movimente. E aí entra um botão de enable, né, e a necessidade sempre de um sistema de emergência. Então, enquanto eu estou apertando o botão enable, ou o botão de homem morto, TT Pendant, seja o que for aí, o nome que for dado, permite que o robô fique ativo e se movimente conforme eu vou guiando. Se eu solto esse botão, o robô entra em parada segura. Então, vem aí o ponto que eu falei, sistemas. Um robô tem que ter um sistema de parada segura, tem que ter um sistema de controle de velocidade seguro. Se ele não tem, não dá para aplicar esse método. Como que eu vou estar com o enable se de repente o motor dispara e começa a rodar numa velocidade acima? Se não tiver a função velocidade segura, não pode ser aplicado corretamente, né? O método 2 aí, ok? Então, você vê, não é só o robô, pessoal, são as funções, são sistemas aplicados. Okay? Então, é uma robótica tradicional também, mas pode ser aplicado em conjunto com os novos métodos, que vai ser o método 4. Tá? O método 3 é o método que a gente usa monitoramento de velocidade e separação. Normalmente a gente já não usa mais grade, usa sistemas ativos, como scanners, câmeras, que permitem verificar se tem alguém próximo do robô. Quando esse alguém chega próximo do robô, o robô começa a diminuir velocidade. E até que essa pessoa chega tão próxima que para. Então, essa cadência de velocidade ajuda na frenagem, como a gente pode ver no gráfico aqui do robô.
isso vai melhorando, né, a distância, vai diminuindo a distância segura que eu tenho que colocar os equipamentos, que eu tenho que parar o coisa. Mas, para isso, de novo, um robô precisa ter monitoramento de velocidade. Não adianta eu setar uma velocidade que não está sendo monitorada por um sistema de segurança. Como eu falei, o sistema pode errar. Então, é importante que tenha esse monitoramento. E, consequentemente, aí, né, a característica da função de segurança de parada, que é o tal do STO, né? Aquele Save Torque Off, que quando a pessoa chegar, o robô vai parar. Ok? Então, essas duas características são fundamentais nesse método. O sistema de segurança monitorando as pessoas em conjunto com o sistema de controle de velocidade parada do motor. E aí sim eu consigo construir o método 3. Então, de novo, uma robótica tradicional, uma robótica que para o robô. Ok? E o método 4. O método 4 é o método de limitação de potência e força. Então, esse é o tal do método colaborativo. É um método que permite que a pessoa execute tarefas junto com o robô. Mas o que ela fala? Para que isso aconteça, tem que ser como fosse um colega de trabalho, o robô. Ou seja, duas pessoas, uma do lado da outra, pode se chocar. Mas vai acontecer um acidente? Vão se machucar? Não. É a mesma coisa o robô. Então, o robô do lado da pessoa aqui pode até ter uma colisão, pode até se chocar com a pessoa, mas não vai acontecer um acidente. Por quê? Porque a força e a potência desse equipamento vai ser limitada a tal ponto que uma colisão, um esmagamento que ele cause, não vai criar um dano na pessoa. Ok? Então, ele vai requerer aí que esse robô tenha sistema de segurança que possa, né, parar o robô, que possa controlar a velocidade e que possa limitar torques. Fala, mas muitos equipamentos de mercado têm limitadores de torque. Sim, tem, de forma standard, não de forma segura. Então tomem cuidado, pessoal. Não é só limitar o torque, é ter um sistema que é monitorado, que faça essa limitação, esse controle de uma forma segura. Então, é um sistema de torque seguro. Tá? Então, existem sistemas de robô que são seguros e tem sistemas que são standard, que são de automação, são para controle. Esses não servem para aplicação colaborativa. Okay? Para sistemas colaborativos, eu preciso de sistemas seguros. Existe sistema, por exemplo, de posicionamento seguro, existe sistema de posicionamento comum, existe sistema de torque seguro, existe sistema de torque comum. Então, toma cuidado. Quando for comprar um robô, quando for verificar, para essa função colaborativa, tem que ter os sistemas seguros. Ok? Então, esse é o método efetivamente aplicado para quando a gente quer uma função de colaboração, né? Então, esse é o quarto método aí, limitação de força. Então, pessoal, dentro do que a gente falou aí, né, de coexistência, separação, trabalho paralelo e colaboração efetiva, né, a gente tem os 4 métodos aplicados, ok? Então, esse gráfico aqui mostra bem a característica. Se eu for trabalhar com coexistência, eu posso aplicar qualquer método, né? 1, 2, né? 3, né? Aqui só não está o handle guide, que é a ideia de uma coexistência, não é seguir, não é carregar o robô. Mas, né? Posso aplicar o método 4? Posso, claro, mas não é necessário, poderia ser o 1. Então, para coexistência, qualquer um, porque o robô está parado. Né? A operação sequencial, também, né? Tanto faz, porque um faz, o outro continua, não tem necessidade. Já para a condição aí paralela, eu já começo a ter algumas características. Então, vou precisar aplicar aí operações que pode ter colisão. Então, né, nem todas as vezes são possíveis. Né? Então, já vou ter que ter separação, já vou ter que ter monitoramento e uma possível colisão não pode levar a um acidente. Então, já começa a entrar
os métodos aí mais colaborativos. E quando a gente fala de colaboração efetiva, aí sim eu vou ter que entrar no método 4, né? A não ser que for um caso de Handle Guide, e aí sim é o método 2, mas de certa forma o método 4 é o método que vai determinar aí essa colaboração. Então, para a colaboração, se eu quero fazer colaboração, entendam isso, colaboração é duas, né, a pessoa e o robô, né, não duas pessoas, mas a pessoa e o robô trabalhando juntos, efetivos. Isso é colaboração, né? Tá? Então, como que a gente vai aplicar isso? Então, foi feito um estudo, existe um estudo que foi, né, tentar entender aí o que seria machucar ou não. Tá? Então, eles entenderam lá o que seria o limiar da dor. Né? Então, foram aplicando forças e pressões, né, potências possíveis, e a pessoa ia relatando. Né? Então, foram feitos vários estudos aí, falando assim, aqui que está começando a doer, mas tô aguentando, e aí vai. Então começaram a definir o que seriam força, o que seriam pressões, para que cada tipo de contato, para chegar nessa sensação de toque, o limiar da dor, quando começava um ferimento. Né? Então definiu dentro da norma que o uso devido é esse conceito de limiar da dor, ou seja, é aquele ponto que vai começar a doer, mas ainda não está doendo ninguém, né? Ninguém sofreria uma lesão, né? Ainda não é um machucado. Né? Não pode ser utilizado no início do ferimento, está quase machucando, não, aí já é mau uso. Então, um robô colaborativo ele poderia estar aqui, no máximo no limiar da dor, ok? Ou qualquer contato que venha a acontecer. Então, a aplicação desse método está dentro dessa região, ok? E aí, aqui a gente separou, né, de uma forma bem básica aí, os limites que foram estabelecidos. Tá? Então, para cada parte do corpo, né, então crânio, face, pescoço, assim por diante, foi, né, feito um estudo e verificado. Então, cada parte do corpo tem uma sensibilidade diferente. Tem umas que aguentam mais, outras menos. Então, isso precisa ser levado em conta. Né? Então, o que a gente vê aqui é principalmente o maxilar. O maxilar é a parte mais sensível do corpo humano em termos de aplicação. Então, se existe a possibilidade de contato nesse ponto, é aqui que vai ser, né, a dificuldade de aplicação. Então, a gente tem que tentar evitar esses pontos aí, porque esses pontos aí são muito críticos, né? Então, estamos falando aqui da ordem entre 50 e 100 newtons. Então, é uma força muito baixa, uma relação bem ruim aí para aplicação, tá? Então, pessoal, para a gente aplicar um método colaborativo, primeira coisa é entender o contato, que tipo de contato vai acontecer. E aí pode acontecer dois tipos de contato, o transiente e o quase estático. O transiente é aquele impacto, aquela batida, né? E normalmente a pessoa tem liberdade, tem espaço suficiente para poder movimentar o corpo e sair daquele impacto. Então, né, é aquele famoso tapa na cara, né, aquela porrada. Então, o cara bate, mas ele consegue, né, ele vai para trás. Então, tem uma característica aí que se aguenta um pouco mais. O quase estático já é aquele contato que aprisiona, que esmaga. Então, normalmente o robô bate e tem uma superfície que impede que você se desloque, né? Seja ele for. Então, cria um ponto de esmagamento, que é um ponto de aprisionamento. Então, a primeira informação que você tem que ter é entender a atividade para então entender qual vai ser o tipo possível de contato em função do ambiente, das máquinas e tudo mais. Ok? Então, entender qual dos dois tipos é fundamental. Por quê, pessoal? Porque lá na frente, né, quando você for fazer a verificação, a norma te dá diferentes valores, né, para contatos transiente e contato quase estático. Ok? Então, vamos lá. Como trabalhar uma apreciação de risco, né, desde o começo, toda uma elaboração de um projeto para um robô colaborativo. Então,
Vou mostrar aqui um videozinho para vocês mostrando esse ciclo de como deve ser feito uma aplicação de segurança. Então, começamos lá, né, com a apreciação de risco, né? Então, quando a gente fala de robô, a primeira coisa é entender as tarefas, né? Se eu não tenho bem definidas as tarefas de colaboração, não vou conseguir trabalhar um projeto de segurança adequado, né? E aí, uma vez feita a apreciação de risco, eu vou poder conceber aí a engenharia necessária. E preciso também lembrar que eu preciso garantir que essa aplicação vai ser segura. Então, né, a validação vai ser um aspecto muito importante nesse contexto. Pessoal, então tá aí, né? Sistemas para medição, depois a gente vou falar mais para frente aí desses sistemas, tá? Então tá aí, pessoal. Vamos entender então como começar. Então primeiro eu vou ter que entender bem a tarefa. Para mim fazer uma apreciação de risco de robô colaborativo, primeiro entender, né, quem são as pessoas, quem trabalha, né, como é essa interação, seja ela de manutenção, limpeza, setup, seja o que for. Né? Então, tudo isso vai ter que ser levado em conta. E aí, nesse aspecto, entendendo quem é a pessoa, eu vou fazer então essa análise. Vou entender o que, como que o robô vai trabalhar todos os aspectos ali de entrada e saída material, que tipo de material, característica desse material, né? A posição do robô, a ferramenta, como eu falei, se a ferramenta for cheia de borda afiada, partes pontiagudas, não adianta você ter um robô colaborativo. Você não vai ter colaboração. Então, eu vou ter que entender tudo isso. Por quê? Porque é só com essa análise que eu vou conseguir trabalhar os conceitos de colaboração. Lembra? Medidas ativas e passivas. Ok? Então, limites, dimensões, peça de trabalho, as forças necessárias. Né? Se eu tenho limitação de força para não machucar uma pessoa, vai ter limitação de força para controlar a manipulação das peças. Então não adianta, né? Se eu colocar lá um robô que carrega, né, 100 quilos de peça, com certeza vai machucar uma pessoa. Então, todos esses limites é importante entender para ver se realmente o método colaborativo é possível. Então, onde vai bater? Possíveis colisões. Esse é o ponto mais importante da apreciação de risco. Uma apreciação de risco de robô colaborativo, ela tem que indicar qual é o tipo de contato, como falei, né, transiente ou quase estático, e aonde vai bater. Porque somente com essa informação, com essa análise bem feita, que a gente vai conseguir construir as medidas ativas, definir os limites do robô e aí sim colocar ele em conceitos colaborativos, né? Então, você vê, são duas partes. A parte importante aí de quem vai fazer a apreciação de risco, de entender isso na tarefa e da equipe de projeto para poder definir as medidas, né? Quais são esses limites, ok? Então, construir conforme a necessidade e verificar, né, todas as possíveis perigos que existem dessa movimentação, ok? Então, ponto fundamental, apreciação de risco de robô identifica os pontos de colisão e o tipo de colisão, ok? Para poder ser clarificado lá na frente no projeto e na validação, o design. Então, um desafio é que né, esse trabalho de áreas separadas para o homem e o robô vão deixar de existir. Então, se você não tem claro a tarefa nesse momento, você não vai conseguir fazer uma apreciação de risco. Ah, só quero pôr um robô coletivo. Tá, mas como que é? Qual a atividade? Ah, ainda não sei, eu vou ver lá na frente. Esquece. Né? Você pode chegar lá na frente e deparar que não vai ter como aplicar uma operação colaborativa. Então, tudo tem que ser muito bem definido na apreciação de risco. Né? Então, além dos riscos apresentados,
né, os movimentos humanos devem ser levados em conta. Então, uma incerteza muito grande existe nesse contexto, já que qual vai ser o movimento do robô? Ok, até próximo projeto. Agora, faz a outra pergunta, qual vai ser o movimento do humano que está do lado dele? Totalmente imprevisível. Então, é bem difícil de determinar conceitos aí para isso. Ok, pessoal? Então, olha só, aqui uma aplicação, né? Tem um SEMA Pick and Place, e aí eu teria essa garra aqui, ó, uma garra, né, de vácuo, ok? Então, só que ela tem vários pontos, ó. Tem os parafusos, superfícies que não são tão lisas, entradas de mangueiras de ar, enfim, vários pontinhos ali que, se por mais controlado que estiver um robô, por mais simples que for, se ele raspar, ele vai machucar. A superfície não foi construída. Então, às vezes, o design da ferramenta vai, né, além dos conceitos aí de limitação de força. Vai também o conceito aqui, ó, por exemplo, foi feita toda uma canopla para evitar que esses pontos entrem em contato. Então, uma superfície, né, arredondada, uma superfície mais suave, para evitar esse tipo de perigo. Então, o design, né, das medidas passivas vão ser muito importante nesse contexto, né? A aplicação aí da segurança de robô, ok? No método colaborativo. Então, uma vez determinada essa apreciação de risco, eu vou construir. Então, para o método colaborativo, eu vou ter que ter sistemas de segurança, eu vou ter que ter sistemas de parada de robô seguro, sistemas de controle de velocidade seguro e sistemas de controle de forças ou torque no motor seguro. Tá? Então, o robô colaborativo, para ele atender a essa funcionalidade, ele precisa ter essas características. E, em conjunto com isso, eu vou aplicar os sistemas externos. Então, grades, cortinas, sistemas de emergência, medidas passivas, sensoriamento de presença, de colisão, tudo isso pode ser aplicado em conjunto para garantir a segurança. Então, a apreciação de risco tem que levar essas considerações para que o projetista, para que a área de projeto entenda, né, quais são as necessidades de construção desse projeto de robô. Ok? Então tá aí, né, o projeto, a implantação desse projeto, as características, possíveis, né, esmagamentos, por cima, impactos que podem ter. Ok? Então, pessoal, o que a gente percebe é o seguinte, que uma aplicação real de robô requer que, mesmo em colaboração, requer as medidas. Por quê? Porque vai ter limitações, um robô colaborativo vai ter muita limitação. E isso, às vezes, não o torna produtivo. Então, é aquele ponto que eu posso combinar método. Se eu combinar, por exemplo, método 3 com método 4, eu tenho uma boa, né, produtividade. Por quê? No método 3, ele tem separação. Se não tem ninguém na área, ele trabalha em velocidade rápida. Se alguém entra na área, opa, eu mudo de método, vou para o método colaborativo. Então, eu vou colocar limitações de força, de velocidade do robô, para ele não causar impacto, não causar esmagamento. Ele não vai ficar tão produtivo, mas naquele momento eu não tenho que parar o robô. Então, essa é a grande vantagem de você combinar métodos, né? Então, para isso, uma solução colaborativa não vai ser necessariamente às vezes tudo aberto. Às vezes pode ser que tenha grade parcial, pode ser que tenha sensores, cortinas, né? Então, essa é a ideia, utilizar, né, sistemas aí de radar, né, sistemas de cortina de luz, de fechamento, de porta, de câmeras, né, atreladas a controladores de segurança. Dessa forma, a gente consegue, né, trabalhar efetivamente um modelo que leva em consideração as possibilidades, os métodos possíveis e garantir a produtividade. Ok? Bom, para fechar tudo isso, eu preciso validar. E o que é validar um robô, pessoal? É garantir que ele está efetivamente seguro. Então, é a verificação da aplicação em campo. Como que eu faço isso? Eu vou me basear na apreciação de risco, ou seja, eu vou me basear em que tipo de contato, que tipo
né, de colisão e em que parte do corpo essa colisão vai acontecer, informações que vão vir lá da apreciação de risco. E aí eu vou fazer a medição. Tá? A norma permite que eu faça cálculo que requer, aí eu não aconselho, tá? Requer um trabalho muito grande, precisa de informações que muitas vezes são incertas, e você não tem um valor efetivo de se aquele robô está ou não seguro baseado em cálculo. Ou por medição, que aí você tem efetivamente os valores de trabalho do robô. E como fazer essa medição, pessoal? Então, a Pius, né, tem esse sistema que permite fazer, né, a medição de força de um robô. Tá? Ele se chama Collision Force Measurement, ou CFM. Tá? Então, esse equipamento permite que um robô colaborativo tenha, né, possa ser medido fisicamente e comprovado se ele está efetivo dentro dos limites da norma. Então, o sensor, né, que é esse sensor aqui que vocês estão vendo, ele vai ter essa configuração. Então, o que a gente está mostrando aqui, esse ponto A, B, C, seria a trajetória. Então, o robô que iria de A a B, o sensor é colocado no meio da trajetória, de forma a pegar a maior velocidade com a maior força possível. E aí medir, esse sistema, né, ele consegue medir a força do impacto, né, ou do tipo de contato que ocorrer, que foi previsto na apreciação de risco, e mostrar esse valor efetivo. E aí a gente compara com a norma e diz, opa, essa aplicação está correta ou não. Tá? Então, esse sistema ProBMS faz essa verificação. Tá? Então, ele faz duas verificações. Ele faz a verificação de força e de pressão. Tá? Então, é sempre determinado quais são os pontos. O software, em função desse ponto de colisão que tem, você já indica, fala, a colisão é no braço. Então, ele fala lá, ah, tá bom, pelo braço, a característica da força é X. Então, ela determina o valor e aí eu consigo fazer a medição da pressão desse sistema. Tá? Então, aqui tem uma fotinha mostrando, né, o robô encostando no sensor e aí eu consigo, né, verificar via software os gráficos, como esse contato aconteceu e quais são os valores a ser considerados. E estabeleço se está dentro ou não do limite especificado. Ok? Então é isso, pessoal. Bom, antes de a gente terminar, gostaria de um pouco de falar de treinamento. Então, a Pius é uma empresa, né, que considera que a importância aí do trabalho está no conhecimento das pessoas. Então, pessoas com autoconhecimento vão ter, com certeza, alto desempenho. Então, baseado nessa nossa experiência, nesse nosso aprendizado, na participação de grupos de norma, a gente desenvolveu um portfólio bem amplo aí de treinamento de segurança de máquinas. Tá? Então, eles vão aí dos cursos mais básicos até cursos mais intermediários, chegando à certificação. Então, hoje, né, nós temos a certificação CMSC aqui no Brasil, em breve teremos novas certificações, né, a Pius está criando, está aumentando esse portfólio de certificação. Okay? Então, alguns cursos que a gente queria mostrar para vocês, né, um curso que é muito popular aí, é uma procura bem alta, que é o curso de NR12, né, todo mundo gosta de fazer, muitos aí eu já vi que pela pessoal que está presente aí já fez esse curso comigo, né? O curso de apreciação de risco, né? E um curso introdutório de sistema de segurança. Esses três aí a gente chama que é, né, o nosso conceito, os nossos cursos de introdução, ou seja, para todo mundo. Você trabalha com máquina, você trabalha com EHS, ou seja, manutenção, esses são os conceitos básicos que todo mundo tem que ter. Então, esses são os conceitos fundamentais. E aí a gente vai avançando, né? E aí, em características mais específicas da parte elétrica, mecânica, hidráulica, loto, sistemas de controle aí, né? Principalmente a 13849, que cada vez mais está mais forte aqui no Brasil, né? E produtos também, células robotizadas, tá? Bom,
a certificação que a gente tem é o CMSE, ok, pessoal? Então, o CMSE, ele é um treinamento completo de segurança, né, de alta qualidade, desenvolvimento, desde o básico até o avançado. No final, você é certificado pela TUV Norte, que é uma parceira que a gente tem, que faz essa certificação, ok? Então, a gente vai falar mais aí, tem nosso site, né? Temos também aí a parte toda, a explicação, os conteúdos de treinamento. Mas antes de a gente finalizar, tem um monte de pergunta aqui, né? O pessoal colocou já as perguntas aqui no chat. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Respondendo, então, já que a gente tem um tempinho de sobra, quem quiser ir perguntando, quem tem alguma dúvida e quiser ir pondo pergunta, a gente vai respondendo, né? Então aqui o Walter agradeceu aí o conteúdo, né? Obrigado, Walter. Ele está perguntando aqui, ó, podemos comparar a confiabilidade ou performance level dos componentes monitorados de automação de segurança com a confiabilidade do robô? Pode estabelecer algum tipo de comparativo? Sim, como eu falei, Walter, os sistemas de controles do robô também tem que ter confiabilidade. Quando eu falo que tem que ter um sistema seguro lá dentro que para o robô, né, por exemplo, um sistema STO, ele tem que ter um nível de confiabilidade. Ou seja, o fabricante do robô tem que fornecer um certificado falando, olha, eu tenho parada segura. Porque se ele não tem, por exemplo, um STO lá dentro, eu tenho que desligar os motores, assim como a gente faz qualquer motor. Eu vou ter que colocar contator lá e cortar a potência dos motores do robô, já que ele não tem um sistema de desligamento seguro, né? Assim como acontece no drive. Então, uma aplicação segura de robô, seja ele qual for a função, tem que ter um certificado garantindo a confiabilidade, lá o nível de desempenho, ou em conceitos mais antigos, a categoria, não importa, mas tem que ter. Normalmente lá um PLD, né, um PLE, depende do tipo de robô, mas tem que ter, ok? Né? Uma outra pergunta aqui do Marcelo: se modificar o aspecto construtivo do manipulador, tais como a utilização de atuadores complacentes ou elos flexíveis, é possível atender a ISO TS 15066? Então, Marcelo, o manipulador ele tem que ter as medidas passíveis, como a gente falou, ou seja, superfícies, né, bem lisas. Então, depende do como isso vai ser construído, às vezes você tem que fazer algum revestimento, colocar alguma coisa para evitar essas possíveis superfícies pontiagudas, cortantes, né, perfurantes, que poderiam causar um acidente, ok? Também, como falei, tem que pensar, né, no conceito aí da peça que vai ser trabalhada, né? Não adianta você ter um robô todo certinho, lisinho, sem nada, e carregar uma faca, né? E manipular uma faca, ou seja, uma parte cortante. Então, assim, o robô não machuca, mas a faca na ponta dele, que ele está carregando, né? Pode cortar. Então, assim, tem que tomar cuidado também com a peça, né? Colaboração não é simples de aplicar, ok? Mas é possível aí pensar, né, de uma forma bem legal aí de construir esse manipulador, ok? Bom, aqui Gonçalves, o que é a interpolação e como ela é aplicada nos robôs paletizadores? Bom, a interpolação é uma característica de movimentação dos eixos, tá? Gonçalves. Então, assim, quando você tem aí vários eixos se mexendo, né, vários motores ali dos diversos pontos do robô, vai criando aqueles movimentos complexos. Então, a interpolação é um sistema, né, que faz com que esse movimento, né, cada motor gira um pouquinho de forma que aponta lá o que eu estou manipulando. No caso, você cita um robô paletizador, né, uma caixa, por exemplo, ela faça a trajetória que eu quero. Então, é essa interpolação dos eixos que cria a trajetória,
Então, é por isso que a gente precisa de um sistema ali dentro, um sistema CNC, né, que tem lá dentro, que vai juntar esses vários movimentos para entender o que está acontecendo na ponta. Ok? Tem uma outra pergunta do Walter aqui. O monitoramento. Não, no método 3, o monitoramento de aproximação fará uma mudança na programação com parâmetros seguros. Essa mudança de parâmetros, como é feita? Então, basicamente, Walter, no método 3, a mudança que é feita é normalmente uma mudança de velocidade, é só o parâmetro de velocidade. Tá? E para isso ser seguro, o que tem por trás disso é o controle dessa velocidade. Então, a mudança do parâmetro de velocidade é uma mudança de automação, de controle convencional. Então, eu falo para o robô, sai da velocidade X e vai para a velocidade Y, que é mais baixa. Até aí, uma mudança de controle. O que garante essa segurança é que o robô ou algum equipamento externo permite monitorar essa velocidade para ver se está dentro do limite de seguro proposto. Então, vou ter que ter sistemas, normalmente dentro do próprio robô, que tem, né, confiabilidade, que tem nível de desempenho para garantir esse monitoramento de velocidade. Então, ele só fica monitorando. Se o robô eu mandei descer a velocidade, mas ele não desceu, esse sistema leva para a parada. Ou seja, o robô não está trabalhando no modo seguro, então ele desliga. Ok? Então é o monitoramento que torna o método 3 seguro. Conforme eu vou aproximando do robô, eu vou diminuindo a velocidade e vou monitorando para ver se ela efetivamente diminuiu. Tá? O Wagner me perguntou aqui se o sistema seguro deve vir do integrador do robô. Então, normalmente, Wagner, é do fabricante do robô, né, que deve vir esses sistemas, tá? Porque normalmente são vários eixos, né? Esses robôs articulados normalmente são 6 eixos para ser monitorados. Então, deve vir normalmente do fabricante, ok? Pode-se utilizar, né? Mesma pergunta aqui, uma segunda pergunta do Wagner aqui. Pode-se utilizar um sistema externo? Sim, pode-se utilizar um sistema externo para monitorar. Como falei, a função é monitoramento. Se você consegue monitorar esse posicionamento, ou essa velocidade, ou esse torque de uma forma externa, que às vezes nem sempre é simples, mas você pode, e esse sistema externo vai desligar o robô caso ele venha a atuar de forma inadequada. Ok? O Marcos me perguntou aqui, em relação às garras utilizadas para aplicações colaborativas, você saberia quais são as referências técnicas a serem seguidas para atingir a segurança necessária? E se existe certificação que define que uma garra pode ser aplicada em uma solução colaborativa ou não? Então, Marcos, não existe certificação. É como falei, é uma medida passiva de superfície, ou seja, criar uma superfície que não cause acidente. Quem vai garantir isso vai ser uma análise, né, que a gente chama de validação, que vai verificar se existe algum perigo. Se esse perigo leva, né, a um choque, a um contato entre o robô e a pessoa, a ponto de causar aí um risco, causar um acidente, ok? Então, aquela análise final que a gente faz na validação que vai definir se está seguro ou não. Né? Então, a engenharia vai criar superfícies lisas, características para não machucar, e isso vai ser analisado em função dessa característica e da velocidade e pressão que estão dentro. Ou seja, se eu tenho uma superfície lisa, se eu tenho a medição feita, como eu mostrei lá com aquele sistema ProBMS da Pius, que permite você garantir que aquela força não machuque, eu estou garantindo a segurança. Então, não é uma certificação, é uma garantia feita baseada no projeto, ok? O Ricardo perguntou aqui, robô colaborativo pode operar sem sistema de segurança somente com a força e velocidade de acordo com a norma? Então, Ricardo, para ele trabalhar no sistema colaborativo, eu vou garantir essa força, essa velocidade pelo sistema de automação dele, pelo setup, ele vou garantir. Mas quem garante que, né, o que eu escrevi lá no programa, que eu escrevi
nas configurações do robô está efetivamente lá na ponta, né? Então, por isso que precisa de feedback, precisa de monitoramento. Se não há esse sistema de segurança que monitore as velocidades, os torques, eu não tenho garantia. Se eu não tenho garantia, não é seguro. Então, não se aplica. Se eu quero efetivamente trabalhar com sistema colaborativo, ele tem que ter o sistema de monitoramento. Tem que garantir que quando eu coloco lá a velocidade 1, é 1 que ele anda, não é 2, não é 3, ok? Então, tem que ter o sistema, senão não é seguro, ok? Pergunta da Sabrina, fala, consigo eliminar a aplicação de scanner por duplo reset? Então, Sabrina, é possível você fizer esse monitoramento desde que você esteja no método 1, né? Que é aquele método de parada, ou seja, eu entro lá, eu abri a porta, o robô para, e aí o sistema de duplo reset impede a partida inesperada, né? Bem estratégico, bem posicionado aí, duplo. Quando a gente fala duplo reset, pode ser às vezes que essa estratégia requer mais do que 2 resets dentro da célula para pegar todas as zonas mortas, né, zonas cegas que você não consegue enxergar. Então, você vai substituir o scanner, mas dentro do método 1 de aplicação, ou seja, robô parado. Fechei, né? Apertei os resets, saí da célula, fechei a porta, o robô se mexe, abriu, para. Nesse método, sim. Já no método 3, não. No método 3, eu preciso desse monitoramento constante. Não dá para aplicar isso. Ok? Pergunta aqui do Fábio Júnior. Ele pergunta, na norma ISO TS, tem no texto o estudo de limiar de dor como apresentado? Sim, ele está no anexo da norma, tá, Fábio? Lá no anexo da norma, ele fala desse estudo aí, explica as características com mais detalhe do que eu dei aqui, que nem eu só fiz um overview, mas lá você tem toda uma explicação desse estudo aí, dessas características de limiar de dor. Ok? Pergunta do Marcelo aqui. Dentre os 4 métodos operantes da norma, qual é o foco da empresa Pius? Então, na verdade, Marcelo, a gente trabalha nos 4 métodos em termos de serviços, né, que a gente presta. Então, a gente tem sistemas para fazer as grades, as portas, cortinas de luz, scanners, né? Poderia ser aplicados aí nos métodos tradicionais 1 e 3, assim como a gente também tem serviços que permite o trabalho aí, né, as medições, as verificações, apreciações de risco para o método 4, que é o método colaborativo, tá? Então, a PILS a gente trabalha em todos os, né, todos os segmentos, já que todos podem ser aplicados, todos são seguros, tá? E a última, não tem mais aqui, uma pergunta do Marcelo aqui, em caso de falta de energia, né, o sistema continua a atender a norma 15066? Sim, normalmente sim, né? Se você tiver todo um sistema ali, a falta de energia seria uma parada do motor, e essa parada normalmente é segura, é atrelado a freios que engatam normalmente por falta de energia, pelo corte da própria energia. Então, não seria diferente na maioria dos sistemas, lógico, tem que analisar sempre caso a caso, tá, Marcelo? Mas a maioria dos sistemas aí, um corte de energia é como se fosse uma parada segura para um robô, tá? Então, tem mais uma aqui, uma última pergunta. No modo colaborativo, não posso utilizar scanner ou cortina e aplicar somente as velocidades e forças como medida de segurança? Sim, é possível sim, Ricardo, né? Você aplicar somente o sistema de controle de velocidade e forças. Ok, é o método 4 puro. O problema, né, dessa aplicação, Ricardo, é que normalmente quando você faz essa aplicação, você controlar a velocidade e força e ficar só no método 4, né, que é o método colaborativo, você vai ter um robô extremamente lento, extremamente fraco. Ou seja, né, talvez ele não seja tão produtivo. Então, por isso que se juntam, né, métodos. Então, se eu ficar somente no método 4, eu não vou ter produtividade. Agora, se a maior parte, por exemplo, não há colaboração, não há uma pessoa
envolvida ali na atividade, a pessoa sai, vai fazer outra coisa enquanto o robô termina a tarefa, eu posso colocar esse robô para trabalhar numa velocidade maior. E aí, por isso que se aplica, né? Scanners, cortinas, às vezes, para você mudar de método. Você colocar ele, por exemplo, no método 3, e aí ele pode trabalhar numa velocidade maior e ganhar produtividade. Então, é uma decisão estratégica isso, né? Não é uma obrigação. A obrigação é um dos 4 métodos tem que ser aplicados para garantir a segurança do robô, né? Ou, né, mais de um ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não, né? Mudando, uma hora outra. Mas um sempre tem que estar aplicado ali. Isso garante a segurança.